Olá, amigos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, e nós estamos iniciando as nossas reflexões, os nossos estudos, hoje com a obra O Livro dos Médiuns, né? A obra dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Então, que tenhamos uma noite proveitosa, possamos tirar dali as melhores lições. Boa noite aos amigos que já estão conosco. Célia, Tânia, Cláudia, Jane, Laura, estão chegando, e Sandra, Regiane, todos os amigos, Júlio César, estão conosco nesse instante. Nós agradecemos a companhia, porque é esta a razão de estarmos aqui todas as noites. Ivete participando conosco. Vamos à nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos, Brígida também chegando, e nós agradecemos muito a companhia, a presença, o estímulo para continuarmos. Dilza, boa noite também, que está chegando. E vamos lá, meus amigos, a nossa prece para nós podermos então fazermos nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, despertando as nossas consciências para o bem, pacificando os nossos corações e todos os nossos sentimentos. Que Jesus, o Mestre amado, se faça em nossas vidas como modelo e guia para ser seguido por nós, observado por nós, copiado por nós. E assim nos fortaleceremos nos seus ensinos, nas suas pegadas, nas suas setas que indicam o melhor caminho para todos. Que os amigos espirituais nos amparem, nos iluminem, nos intuem, nos inspirem, para que possamos tirar os melhores proveitos de todos os ensinos dessa noite. E que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Gil, Rosângela, amigos que estão já participando então conosco nesse instante, e que nós agradecemos a companhia. Gente, nós estamos no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, e esse capítulo trata do charlatanismo e da prestidigitação, das fraudes, das enganações, dos médiuns de má fé, das pessoas de má fé, que agem assim, procedem assim, explorando a boa-fé alheia. E hoje, nos nossos dias atuais, verdadeiramente, nós temos visto mais do que nunca essas enganações acontecerem em todos os aspectos, a ponto de, nos noticiários, mesmo da parte da polícia, as informações de que tenhamos cuidado, são boletos falsos, são sites falsos, são pessoas agindo falsamente para explorar a boa-fé alheia, a ingenuidade, enfim, tudo aquilo que envolve o nosso próprio caminhar. Então, meus amigos, nós temos que tomar cuidado. E claro, se os espíritos são os homens desencarnados, significa sim que muitos desses com esse comportamento, ao desencarnarem, não vão mudar tão fácil não. Vão continuar com esses pensamentos atravessados e esses desejos mesmo de fazer o errado, tirando proveito da boa-fé dos outros. Então vamos às nossas reflexões nesse capítulo 28, nós estamos no item 312. No item 311, Kardec faz uma reflexão a respeito de médiuns que tiram proveito da sua mediunidade, proveitos materiais, dinheiro, bem-estar, possibilidades de todas as formas nesse mundo material. E por conta disso, então, ele nos chama a atenção para que o erro que essas pessoas estão cometendo. No entanto, ele vai nos dizer que alguns médiuns, porque a questão da mediunidade independe do nosso dia a dia, da busca pelo pão de cada dia, do trabalho que o médium exercita, isso seria algo a mais na vida dele. No entanto, existem alguns tipos de mediunidade ou de envolvimento de médiuns onde ele fica impossibilitado até do trabalho material por fazer tanto atendimento, acudir tanta gente, dar tanta assistência. Por conta disso,
este médium, se ele porventura viesse a tirar algum proveito material para a sua sobrevivência, não haveria para ele uma condenação da mesma forma que há para os de má intenção, para aqueles que são aproveitadores mesmo. Então nós encerramos o item de número 311, quando ele dizia que segundo o fim e o motivo, os espíritos podem condená-lo, absolvê-lo ou até favorecê-lo. Eles analisam a situação então da pessoa e julgam mais a intenção do que o fato em si. Quer dizer, vale mais a intenção do que o fato que está acontecendo. Então vamos lá, o nosso boa noite, Cidinha, Lourdes, Eliana, Ana Maria, sejam todos bem-vindos, Mara, Rosa, sejam todos bem-vindos, que possamos ter esta noite proveitosa mesmo, da melhor forma possível. Casuco, boa noite também, que está chegando. Vamos, aqui onde seu Antônio, Terezinha, Júlio, Franci, Sebastiana, Rosângela, Edmar, Edith, são os amigos participando conosco desse instante, Silvia Helena. Vamos ao item 312, na continuidade desse raciocínio. Ele vai falar de um tipo de pessoa diferente. Ele vai falar dos sonâmbulos. E ele diz, os sonâmbulos que utilizem sua faculdade de maneira lucrativa se encontram no mesmo caso, porque é seu próprio espírito que age, no mesmo caso deste que age de tal forma que ele não pode se envolver com o trabalho material e precisa sobreviver. Se um sonâmbulo, porventura, usasse o seu sonambulismo para buscar respostas, porque o sonâmbulo é o próprio espírito da criatura que dirige o corpo da criatura como se fosse um espírito extra, né? Chegando até ele e dirigindo os seus passos. É o próprio espírito, é que o corpo é apenas o meio de locomoção dele no mundo material. Ele poderia, usando do seu recurso de desdobramento, de visualização de mundo espiritual, de poder entrar em contato com outras criaturas dentro da crise do sonambulismo, se ele tirasse proveito disso, não haveria erro nenhum com ele, porque afinal ele está usando das suas potencialidades, ele não está se utilizando de outros espíritos, fazendo deles seus empregados, não. É ele mesmo agindo, buscando solução através de um desdobramento que ele realiza, e assim ele pode atender as criaturas. Boa noite, Gil, boa noite, Emília, boa noite a todos que estão chegando conosco nesse instante. Sejam bem-vindos. E aqui continuava então ele a falar a respeito dessa categoria, os sonâmbulos. Na realidade, os sonâmbulos exploram a si mesmos, com a liberdade de dispor de si como quiserem, diferente dos médiuns especuladores que exploram as almas dos mortos. É diferente. Ele não está se utilizando de ninguém, é ele próprio quem faz os desdobramentos, desloca, se observa, conversa com outras criaturas que estão no invisível e pode trazer ali uma resposta à pessoa. No item 313, Kardec faz uma observação dele. Nossa severidade com os médiuns interesseiros, quer dizer que ele era severo nesse quesito do interesse material que os médiuns pudessem demonstrar. Então, nossa severidade com os médiuns interesseiros assula contra nós todos os que exploram ou pretendem explorar esse novo comércio, fazendo-os e a seus amigos nossos inimigos encarniçados. É justo, né, que ele visse isso, ele estava sofrendo isso. Temos mais boa noite a Vera, a Soraya, a Yara. Voltando à nossa reflexão, a Vânia, que também está chegando. Voltando à nossa reflexão, ele era severo quanto ao interesse material que o médium pudesse demonstrar. Mas esta severidade aguçava contra ele, atiçava contra ele todos os que exploravam as possibilidades,
além dos seus amigos, que aí formava um grupo, né, de pessoas revoltadas contra ele, porque ele estragava o comércio da pessoa, estragava a possibilidade, fazendo inimigos encarniçados, aqueles que vão o tempo inteiro espezinhar, que vão buscar, que vão tentar destruir. Então era isto que ele ganhava de pessoas com esse caráter por conta da sua severidade. Também contra nós estão as pessoas que não consideram o assunto com a devida gravidade. Então aqueles que também brincavam com a mediunidade, exploravam a mediunidade, levavam com leviandade, por causa da severidade com que ele tratava o assunto, da forma como ele agia, ele também não era bem visto por essas pessoas que queriam apenas a brincadeira. E isso ainda acontece. Muitas pessoas se aproximam de alguns grupos mediúnicos, de algumas casas espíritas, para se aproximar de um trabalho mediúnico, mas ela não tem uma intenção séria de agir dentro daquele grupo, de colaborar com as criaturas, de ajudar outros. Ela quer aquilo como um divertimento. E quando ela percebe a seriedade do trabalho, ela cai fora. Cai fora e ainda sai muitas vezes falando mal. Na época de Kardec, lembremos, quando ele chegou para conhecer os fenômenos espíritas, estava acontecendo as brincadeiras da mesa girante. Então a sociedade estava vivendo aquele frisson de acordo com o acontecido, era a novidade. Quando ele chega, toma ciência e começa a perceber que havia ali a possibilidade de alguma coisa muito séria, mas para isso ele teria que disciplinar aquele grupo que estava envolvido com essa mediunidade na busca de respostas mais filosóficas para tratados mais importantes. Uma grande maioria desse grupo foi embora. Aqueles que iam lá toda noite só para ver a mesa se levantar, girar e bater, fazer barulho, eles iam embora. Permaneceram com ele aqueles que aceitaram uma disciplina, um compromisso de trabalho. E é claro que os que foram embora e perderam a possibilidade de ter onde ir toda noite apenas para brincadeira, não gostaram. Por conta disso, saem falando mal, saem perseguindo, saem querendo destruir. Diz ele ele faz também uma observação. Contudo, embora essas pessoas fazendo uma guerra declarada contra ele, esse assim, contudo, julgamos-nos no direito de ter opinião e emiti-la. É livre, é o direito de ter essa opinião e de emitir a própria opinião. Não forçamos ninguém a adotá-la, se adota porque acham justas. Ele tinha uma sistemática, ele tinha um meio de entender isso. No entanto, não forçava ninguém a agir como ele agia, de acordo com o que ele entendia ser o melhor. Logo, vão adotar aqueles que achem correto, achem justo, aí vão adotar. Senão, não adotariam isso, né? A Silvia está questionando a respeito da epilepsia. O epilético também tem sua mediunidade usada por espíritos? Depende. Há momentos que sim. Há momentos, porque numa crise, por exemplo, ele tem uma sensibilidade maior, mais aguçada, ele sai fora de um equilíbrio por algum momento e poderá ser usado nessa mediunidade, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, fazendo alguma coisa. Mas veja bem, uma crise epilética não é uma crise mediúnica e não é uma crise obsessiva. Nós precisamos tomar cuidado porque são coisas diferentes. Uma vez nós estávamos numa casa espírita, estava transcorrendo, era uma noite de evangelho e paz e tal, e uma pessoa caiu no meio do salão, eles estavam todos sentados e ela caiu da cadeira, caiu no chão. E várias pessoas, claro, abriram espaço e uma pessoa da casa correu lá até ela. E eu também fui, eu estava livre para poder ir, fui até lá para ver o que era possível fazer. E quando cheguei perto, aquela pessoa que tinha ido atender dizia assim: vamos, diga o que você quer, dê o seu nome, entendendo que era uma crise obsessiva.
E eu olhei e disse assim, mas essa pessoa está tendo um ataque epilético. Aí essa outra pessoa disse assim, então levantou e saiu. Nem ajudou a cuidar. Quem veio nos ajudar a cuidar daquela pessoa alguns minutos ali, até que ela pudesse passar aquela crise, ser atendida melhor, foi um bêbado, um homem bêbado que estava em pé próximo à porta, que correu para ajudar. Graças a Deus eu sempre tive a ajuda dessas pessoas que chegam embriagadas e sempre me ajudaram. Sempre. Foi o que veio me acudir a tomar conta daquela pessoa e ajudar aquela pessoa na crise. Então nós temos que entender que são coisas diferentes, há processos diferentes de atendimento. Pode acontecer? Pode. Não podemos generalizar. Pode as duas coisas estarem concomitantes? Pode. Mas não podemos generalizar que será sempre assim. Bom, Mara diz que está chovendo muito em São José e que a internet está péssima. Aqui está chovendo um pouquinho, né? Graças a Deus. Terezinha, boa noite. Mara, boa noite. Kardec ainda faz uma outra observação, uma segunda observação a respeito do seu modo de encarar o fenômeno mediúnico, disciplinar, organizar o trabalho para atender. E se os nossos escritos contribuem para lançar o descrédito sobre a mediunidade interessada em França, porque ele estava na França, e outros países, cremos não ser esse um dos menores serviços que lhe prestaram ao espiritismo sério. Então, se isto já servia para desacreditar os interesseiros, se isso já servia para desacreditar os interesseiros, é evidente que já era um grande serviço e para ajudar a trazer o espiritismo sério, né? O espiritismo como a filosofia que ele é, o processo de religiosidade da criatura que ele é e a ciência que ele é. Então, continuando, ele encerrava assim a parte, a primeira parte que trata dentro do charlatanismo e prestidigitação desses médiuns enganadores, médiuns interesseiros. E agora ele entra numa segunda parte, onde ele está falando da fraude as fraudes espíritas. Não está falando propriamente do médium, mas dos trabalhos que podem ser fraudados. Hoje nós vemos que até documentos importantes de repente são fraudados. E você recebe um comunicado na sua casa que você tem lá alguma coisa a acertar com justiça, com banco, e aquilo ali é falso, aquele documento é falso, e se você for correndo acertar aquilo, você pode ser lesado. Então, há, sim, meios de falsificar situações, documentos, tudo. Por conta disso, ele faz esse alerta a respeito também dos fenômenos espíritas. Marta, boa noite. Ellen, boa noite. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. E vamos seguir, então, a nossa reflexão. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Muita gente, à época de Kardec, mesmo que era a questão das mesas girarem, levantarem, bater o pé, madeira estalar, muitas pessoas achavam que isso tudo era enganação, era encenação daquele grupo. Muitas pessoas ainda hoje, diante de um fenômeno espírita, vamos falar de um fenômeno físico, é um estalo, é uma luz que surge, é um movimento de um objeto, uma materialização, algo desse tipo que chegue, a pessoa não acredita, ela não aceita isso. E por não acreditar, porque ela diz assim, isso é enganação, isso é invencionice. Nós temos sempre que tomar cuidado, né? Uma vez nós montamos uma palestra. Essa palestra muita gente assistiu em Taubaté e fora de Taubaté.
era desmistificando a influência dos espíritos. Porque da mesma forma que existem aqueles que não creem e não aceitam, existem aqueles que são crédulos demais e acham que tudo é espiritual, tudo é mediúnico. São os dois extremos, né? É dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos encontrar um meio caminho nessa história. Mas, para aqueles muito crédulos que aceitam tudo, nessa palestra nós fizemos questão de levar várias situações onde as pessoas envolvidas, e fizemos questão, não são historinhas, são fatos vividos que nós fomos colhendo de companheiros nossos, de pessoas conhecidas, de acontecimentos. Então, esses fatos vividos, nós montamos essa palestra e a pessoa dizia, é um espírito, é qualquer coisa, e no entanto, não tinha nada disso. Nada disso, era coisa natural. Eu posso contar um caso, aproveitar a noite de chuva, esse caso é conhecido do pessoal, mas eu gosto muito dele. Até porque a amiga envolvida nesse caso sempre está aqui assistindo também esse nosso encontro, essas nossas reflexões. Era uma tarde que estava ameaçando chuva, um temporal, e havia muita roupa no varal da casa dessa amiga. E a mãe dela, então, foi correndo ao quintal para recolher, porque começou a ventar, disse, vai chover, vamos recolher e tal. No que a mãe saiu, e ela demorou um pouquinho para sair, a mãe voltou correndo, gritando para ela que tinha um espírito no quintal. E a mãe era cética na história, mas começou a gritar que tinha um espírito no quintal e que ela não ia voltar mais lá. E essa minha amiga saiu e foi até o quintal para ver o que estava acontecendo. E a mãe disse, olha, a bacia. Tinha uma bacia dessas de alumínio, porque antigamente a gente usava para lavar roupa e tal, colocar uma roupa de molho para clarear. A bacia estava de bruços e a bacia estava literalmente andando no quintal, se deslocando no meio do quintal. Ela disse, tem um espírito aí movendo essa bacia, eu não vou recolher essa roupa, eu não vou chegar aí perto, porque tem um espírito aí. Aí essa minha amiga ficou olhando um pouco, e essa minha amiga tem uma mediunidade fantástica, e não viu espírito nenhum ali, ela até vê, sente, é médium de várias situações. E ela então foi rapidamente, chegou até a bacia, olhou bem, não tem nada. Pegou, levantou a bacia para ver o que estava acontecendo. Era a tartaruga. Elas tinham uma tartaruga no quintal. Com o vento, a bacia caiu em cima da tartaruga e a tartaruga saiu andando, carregando aquela bacia. Então, eu vejo, do mesmo jeito que nós temos os que não creem num fenômeno, tem aqueles que são crédulos demais e que atribuem tudo ao mundo espiritual. Nós temos que ter discernimento, para não passar por essas situações. Porque seja uma ou outra, é uma coisa vexatória, é uma coisa que desconforta a pessoa. Assim, Kardec alerta já à sua época que os que não admitem a realidade das manifestações geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. E aí, muito bem, poderia ser mesmo uma fraude, uma coisa provocada. Prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, quando não conhecemos seus truques. Então pode haver, sim, barulhos, ruídos, luzes, movimentos, portas que abrem e fecham, coisas que aparecem e desaparecem, e isso por uma questão de mágicos, prestidigitadores, que são rápidos, são hábeis e nossos olhos não captam o seu movimento, só vemos o efeito da sua ação e atribuímos então aquilo ao invisível. Por isso que eu falei, vamos assistir O Ilusionista, que é um ótimo filme que mostra esse tipo de coisa. Médiuns são apenas escamoteadores, prestidigitadores, né? Não é uma questão de mediunidade verdadeira, não é isso que está acontecendo. Portanto, são aqueles que estão dispostos a enganar. É preciso tomar cuidado. Allan Kardec, então, ele refutou
nos artigos sobre o Sr. Home, na Revista Espírita, de janeiro e fevereiro de 1858, as questões levantadas sobre isso, sobre as enganações, as fraudes, e ele dizia: existe, sem dúvida, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Ele tem um mais aí na história. Então, atribuir tudo à magia, a prestidigitação, a enganação, a falcatrua, algo que foi arquitetado, admitir tudo isto também não é a realidade. Porque assim como existem algumas pessoas com uma habilidade muito grande para essa enganação, esse movimento de mãos, essa rapidez, essa destreza que engana os nossos olhos, e num ato chamamos de mágicos, né, magia, da mesma forma que existem essas pessoas, ele diz assim, mas essas pessoas com uma habilidade tão grande são raras. Não é algo tão fácil, tão simples assim. Se todos os médiums são escamoteadores, porque era isso que eles atribuíam, que são enganadores, seria de admitir que essa arte fez em pouco tempo enorme progresso, tornando-se subitamente muito conhecida, desde que se encontraria como que inata entre pessoas que dela nunca suspeitaram, e até mesmo entre as crianças. Então, o que ele disse? Se a gente vai atribuir que tudo é um ato de magia, um ato de prestidigitação, então essa ciência, né, esse conhecimento da destreza das mãos, esse conhecimento muito rapidamente ganhou adeptos e formou pessoas com essa condição. Mas e aí quando você vê algo acontecendo com pessoas que nunca imaginaram ter essa capacidade, de repente as coisas acontecem ao redor? E com uma criança? Quando acontece, e a criança é a razão daqueles acontecimentos. Essa criança não sabe nada de prestidigitação. Ela não fez curso nenhum. E as coisas acontecem quando elas estão ali, né? Os fenômenos físicos acontecem quando aquela criança está ali. Aquela questão de fogo espontâneo, fogo que surge na roupa, no colchão, muitas vezes a televisão já fez documentários e mostrou coisa assim, ela é atribuída a um problema de energia de jovens adolescentes, onde os hormônios estão muito acentuados e essa energia que uma adolescente produz poderia causar esse problema. Quer dizer, estão querendo explicar a coisa, né? Estão querendo de alguma forma explicar o fenômeno, mas não há como explicar, justificar tudo por isso, até porque não existe algo que comprove que 100% dos acontecimentos é esta razão. Então Kardec fala a respeito disso. Por haver fraudes, né, de médiums, havia fraudes, ele disse, mas não é só de médiums, nós temos outras fraudes, e ele dá um exemplo de vendedores de vinho, que ou colocam água no vinho, ou trocam o rótulo da garrafa do vinho, isso é fraude. Não é o vinho real, não é o de melhor qualidade. E eram esses vendedores de vinho que enganavam, punham um vinho de categoria inferior com o rótulo de alguma coisa superior para vender a um preço melhor. Porque as pessoas sabiam dessas fraudes, elas atribuíam mesmo que o fenômeno que acontecia naquele movimento espírita nascente era também da mesma categoria. Mas ele diz, isso não significa que todos os médiuns e todos os vendedores de vinho fazem fraudes. Há médiuns verdadeiros fazendo os fenômenos surgirem e há vendedores de vinhos íntegros que vão vender o vinho de qualidade com rótulo de qualidade e um vinho inferior com rótulo inferior e por preço diferente. Então, nós não podemos dizer que porque um é assim, todos são assim. Não.
Tem gente séria e tem gente que não é séria, tem gente boa e tem gente que não é boa. Tem gente ética e tem gente que não é ética, no mesmo movimento, na mesma situação. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis. E aí nós nos lembramos da situação que estamos vivendo hoje de vacina ou de outras medicações, onde medicamentos falsos são vendidos, onde coloca-se apenas soro e passa por um produto medicamentoso que seria para esta ou aquela doença, onde em fundo de quintal imprimem caixas, rótulos, bulas e fraudam um medicamento vendendo a peso de ouro, muitas vezes medicamentos caros para doenças muito sérias, e é falso. Então, Kardec dizia, abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais sérias. Como nós comentamos ontem, até fraudar que dá injeção e não dá. A vacina, quantos vídeos, quantas coisas foram mostradas, quanto cuidado teve que ser tomado, até de colocarem militares para observar se a pessoa está colocando vacina no vidro, se está realmente do vidro na ampola, se realmente ao colocar aquela injeção na pessoa, ela apertou o êmbolo e o líquido foi, a seringa esvaziou. Não tem cabimento ter que fazer isso. Quando seria natural, suga ali do vidrinho, vai lá, leva a seringa, injeta na pessoa, aperta o êmbolo, tá tudo certo. Mas até isto, gente. Então as fraudes acontecem nas coisas mais sérias. Mais sérias. Kardec diz aqui, já era no século XIX isso, nós estamos no XXI. E estamos vendo continuar acontecendo. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis. A fraude tem sempre uma finalidade, algum interesse material. Ninguém vai enganar o outro para não tirar proveito. Sempre vai ter uma finalidade, um interesse material. Seja o dinheiro, a posição, os bens, a propriedade, seja o que for. Ele vai enganar para aproveitar. Onde nada se tem a ganhar, não há nenhum interesse de enganar. Então, se você está, e é um lema, vamos dizer, nós podemos chamar de lema. Se nós temos um lema no movimento espírita, um lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, dai de graça o que de graça recebeste. Então, se a proposta num local é de nada a cobrar, você observa que não há proveito nenhum. Ninguém ali está tirando proveito de nada, absolutamente nada. Que você analisa, observa bem, você confia que aquilo ali é uma coisa boa. Então, por quê? Porque onde não tem nada a ganhar, nada, não há nenhum interesse de enganar. Por que vão enganar? Se não estão ganhando nem... Porque quando nós estamos falando ganhar, não é só ganhar coisas materiais. Como dissemos, projeção social, destaque, mídia. Mas se não tem nem isso a ganhar, então nós vamos reconhecer que não há razão para sermos enganados. A melhor de todas as garantias para sabermos com quem estamos lidando, se é uma coisa séria ou não, a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto que possa existir naquele ambiente onde nós estamos. Um desinteresse absoluto. Observamos e não conseguimos perceber qualquer intenção, qualquer interesse. Então podemos confiar. No item 315, ele continua dizendo, de todos os fenômenos espíritas, vamos entender, fenômenos espíritas são os fenômenos produzidos pelos espíritos, através da mediunidade. Então, hoje nós falamos de psicofonia, psicografia, clareaudiência, materialização, efeitos físicos dos mais variados, sons, imagens, movimentos, barulhos. Então, tudo isso está no pacote de fenômenos espíritas, fenômenos provocados pelos espíritos.
Então, de todos esses fenômenos, os que mais se prestam à fraude, possibilitam a enganação, são os de efeitos físicos. São os que mais se prestam para haver arapuca armada, né, das pessoas fazerem alguma coisa desse tipo. Quais os motivos, então, pelos quais eles são assim mais fáceis de serem fraudados? O primeiro, eles se dirigem mais aos olhos do que à inteligência. Então, se há um movimento de objetos, se há uma luz que pisca, se há um estalido, se há uma voz no ar, se há uma materialização, qualquer coisa desse tipo, mas são os nossos olhos que percebem do que a nossa inteligência na hora. Nossa, às vezes na hora a gente fica sem até a ação, sem saber o que pensar. Por conta disso é que ele diz, esses fenômenos se dirigem mais aos olhos do que à inteligência. São os que a prestidigitação mais facilmente pode imitar. Efeitos físicos, né? Aí nós vamos ver aqueles efeitos de filme, como eu digo, do Spielberg, que foi o primeiro que surgiu com isso e que hoje é tão comum. Efeitos visuais provocados em filmes são tão fantásticos que a gente olha e não percebe que aquilo é falso. Não precisa muito. Olha um exemplo muito simples de enganação. Enganação que às vezes é no bom sentido. Nós não estamos dizendo que é ruim, mas dizer que não é real. Nos estúdios de televisão e cinema hoje em dia, existe o artista ali, a pessoa que está explanando alguma coisa, ou um documentário, ela está falando diante de câmeras, de luzes, microfones, e atrás dela existe uma parede com um tecido verde, bem forte, chamado chroma key. Então, este tecido verde possibilita que depois, vejam bem, a pessoa foi filmada e depois, através das técnicas de filmagem, de edição de imagem, é possível colocar atrás daquela pessoa, onde tinha a parede verde, ruas com carros circulando. A mesma pessoa pode estar ali diante do mar e as suas costas a praia com ondas. Então, onde estava essa pessoa? Ela estava lá na praia? Ela estava lá numa rua? Pode colocar um restaurante inteiro atrás dela, várias mesas. Ela estava jantando num restaurante? Quer dizer, nossos olhos estão sendo enganados, porque na verdade ela não estava nem na praia, nem no restaurante, nem na rua. Ela estava dentro de um estúdio de filmagem. Então hoje para nós é até fácil pensar essa possibilidade de enganação. Se existe essa possibilidade hoje, com as devidas referências e assuntos que estão tratando, essa possibilidade hoje é real, é poder armar esse circo, armar isto e passar por algo real que na verdade não estava acontecendo naquele exato momento. Segundo fato, porque os fenômenos físicos são fáceis de serem fraudados. Eles despertam curiosidade mais do que os outros. Diga que tem ali uma casa, como dizia antigamente, mal assombrada. O que era uma casa mal assombrada? Era uma casa que tinha ruídos à noite, que tinha movimentos, que batia a porta, que ouvia gente andando. Então, e isso chamava a atenção de todo mundo, o povo todo queria ver o que é que estava acontecendo. Então, os fenômenos físicos, eles despertam mais a curiosidade das pessoas, são do que outros fenômenos espíritas. Quantas vezes nós vimos relatos de estátuas que choram sangue. Já vimos isso muitas vezes, e cientistas vão lá para estudar o fenômeno, qual se é a umidade, se é o tipo de material que aquela estátua foi feita,
que produz algo semelhante, até a coloração, coisas que acontecem, e todo mundo faz até romaria para ir lá ver o fato. Então, nós somos atraídos por isso. Então, despertam mais a curiosidade do que outros fenômenos. E são mais apropriados a atrair multidões, claro. Todo mundo quer ver o que está acontecendo. E, consequentemente, mais produtivos, quer dizer, mais fácil de serem produzidos. Ah, Nossa Senhora aparece no céu em tal lugar, tal hora, assim, assim. Nós já vimos muitos documentários a respeito disso. E ia muita gente, centenas de pessoas naquele horário, naquele local, para poder ver a aparição de Nossa Senhora. Quer dizer, nós somos atraídos por este movimento, por este acontecimento, os nossos olhos se encantam com isso. Por conta disso, nós podemos ser enganados muito facilmente. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais, para os quais só se precisa de destreza, até agora não conheci o dom da improvisação, exigido por uma dose inconsciente incomum de inteligência. Então, na magia, as mãos, né, o movimento, a armação é aquilo que faz e atrai gente e faz acontecer o fato. Mas, e quando isso exigiria uma dose incomum de inteligência para poder ser processado? Nem para produzir esses belos sublimes ditados. Ele diz, agora está falando da parte escrita, aquilo que foi ditado, que os espíritos costumam dar nas suas comunicações, frequentemente tão a propósito. Então, como dizer que isso é enganação? Como dizer que isso foi armado? Há um exemplo ali, onde ele fala do homem de letras, que dizem ser um bom médium. Ah, é porque ele tem muito conhecimento. E aí eles querem colocar à prova esse homem de letras. Acham que é ele próprio quem escreve, é lavra própria e não o mundo espiritual quem traz sobre aquilo. Então, sim, havia essas acusações, mas nós sabemos que quando o médium tem mais conhecimento de determinado assunto, fica mais fácil para o mundo espiritual se expressar através dele do que outro, porque ele já tem um vocabulário. Como hoje nós temos, fica fácil também da gente entender isso, porque nós usamos muito o WhatsApp, os nossos computadores para digitar alguma coisa. E eles têm como que uma memória das palavras que nós mais usamos. E assim, quando nós vamos escrever a palavra, mal começamos e a palavra surge já na tela ou diante dos nossos olhos para a gente selecionar qual seria ideal. Porque ele tem um vocabulário rico guardado que habitualmente é usado por aquela pessoa. Se nós estamos escrevendo algum texto no Word, por exemplo, né, no editor de texto do computador, quando escrevemos uma palavra que não é habitual da nossa linguagem, do nosso uso naquela máquina, vai aparecer um destaquezinho na palavra e a gente clica ali, ele dá algumas palavras próximas daquela, que poderia ser uma digitação errada nossa, ou pergunta se nós queremos incorporar aquela palavra ao nosso dicionário. E se nós clicamos que queremos incorporar aquela palavra, acrescentar aquela palavra, dali para frente, cada vez que formos escrever, ela já vai surgir naturalmente. Então hoje nós vemos isso nas máquinas, e isso também acontece com os médiuns. Tudo que nós trouxermos de ferramentas podem ser usadas mais facilmente pelo mundo espiritual. Mas nem por isso quer dizer que o médium que tem esse conhecimento será um enganador. Em todas as coisas, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício. Então, o que ele dizia? Se a pessoa desconhece daquilo que está acontecendo, ela não tem conhecimento daquilo, ela pode ser enganada. Quando a pessoa tem conhecimento, ela é apta dentro daquilo,
ela já tem as suas medidas, os seus elementos de aprovação ou desaprovação do fato que está acontecendo. Então é muito mais fácil enganar quem não pertence ao ofício. E o mesmo acontece com o espiritismo. Quem não estude, não conheça do que trata, não conheça dos fenômenos mediúnicos, das possibilidades de acontecimento, não tenha olhos atentos para as possíveis enganações que possam surgir, ela será muito mais fácil de ser enganada do que aquela que diz, não, espera aí, isso aí não é bem possível assim, não é dessa forma, tem alguma coisa acontecendo aí que não está correto, não está legal. Os que não conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências. Facilmente vão se enganar pelas aparências, enquanto um estudo preliminar e atento, não só das causas do fenômeno, mas também das condições normais em que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto e lhes fornece assim um meio de reconhecer a fraude se ela existir. Há um relato de um fato acontecido onde uma determinada casa espírita surgiu na casa uma pessoa se dizendo médium de cura. Foi levado por alguém e esta pessoa se dizia médium de cura. E a partir dali ela foi ganhando espaço e organizando trabalhos de cura na casa. Olha, começaram verdadeiras romarias, pessoas de fora lotavam ônibus para ir até aquela casa para receber a cura. E como acontecia essa cura? As pessoas que estavam ali ansiosas, portadoras de alguma doença, desejosas, né, de ir receber a sua cura, iam à sala de passe, eram atendidos, havia um grupo de passistas da casa, gente séria, gente boa, que estava ali, e aquele médium, então, manifestava-se através dele, dizia ele, um médico, e ia atendendo as pessoas, aplicando agulhas invisíveis aos nossos olhos, mas dizia que estava aplicando agulhas naquelas pessoas. As chamadas cirurgias espirituais, que muitas delas são verdadeiras, sim, e elas agem no perispírito e não no corpo físico. Mas, nesse caso, as pessoas também tomavam uma água, porque é habitual quando se toma passe, tem a água magnetizada, aquele copinho de água magnetizada, que nós sabemos que a espiritualidade coloca ali a medicação que as pessoas precisam. E aquela água é a água abençoada para quem ela se destina. E as pessoas iam tomar a água. Mas o que foi percebido? Que quando iniciar o trabalho de atendimento, este médium pegava a jarra de água, que era a jarra da casa, de vidro transparente, com a água também transparente, ali, e de repente ele passava as mãos acima da boca da jarra e havia a água ia ficando azul. E as pessoas se encantavam com isso, imagine, olha, a água fica azul. E todo mundo tomava aquela aguinha azul na saída do atendimento e confiante mesmo da medicação que ali tinha. Essa confiança, claro, em muitas pessoas, a espiritualidade deve ter trabalhado verdadeiramente, porque a inocência delas, elas tinham o mérito da cura, mas em outras não. E até que alguém percebeu, estando na sala, foi convidado a participar da sala, percebeu que quando ele passou a mão sobre a boca da jarra, acima da boca da jarra, um filetinho azul foi caminhando naquela água e foi se expandindo, tornando a água toda azul clara. E achou isso muito estranho. Mas na condição de observar fraudes, né, de ter cuidado com aquilo que está acontecendo, porque o médium estava ficando famoso, muita gente vindo, e verdadeiramente a gente se apieda de ver as pessoas doentes em busca dessa ajuda. E aí colheu-se um pouquinho daquela água que sobrou na jarra um dia e levou-se para uma análise. E o laudo da análise foi surpreendente.
porque dizia que aquela água tinha o mesmo produto que se coloca em piscina para deixar a água azul. Então, foi levado isso para a casa espírita, apresentado à diretoria. A diretoria era uma fraude do médium. Ele, sem que ninguém percebesse, tinha um pouquinho daquele pó entre os dedos e ao passar, abria a mão, o pozinho caía e a água azulava, como se jogasse um anil em pó na água. E aí a água azulava. E as pessoas então estavam tomando aquilo crédulas, né? Da cura, da ajuda. Por ir a casa, imediatamente suspendeu o trabalho, nunca mais esse médium desapareceu, do mesmo jeito que chegou, saiu e nunca mais. Mas é preciso tomar cuidado. Existem trabalhos sérios? Existem. Existem. Mas existem trabalhos que são fraudados. Encontros desse tipo que são fraudados. E nós temos que ter essa atenção. Sabe? Nós temos que ter, especialmente os que estão ali colaborando com o trabalho, os dirigentes das casas, os médicos que estão participando, tem que observar, tem que ter atenção sim. A Tânia está assustada, a Sandra se dói o coração só de ouvir. Imagine ver pessoas e pessoas com dificuldade para andar, ansiosas por uma cura, desesperadas e serem enganadas. E o médico se projetando como alguma coisa tão importante na vida. Gente, precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Porque era muita enganação e ele era um prestidigitador, porque usava as mãos tão rápido que ninguém percebia que ele tinha aquele pozinho que derramava sobre aquela jarra de água. Mas foi comprovado, foi documentado para que não houvesse problema nenhum, foi pedido desculpa às pessoas e cancelou-se aquele atendimento, aquele tipo de atendimento nessa casa nunca mais aconteceu. Porque verdadeiramente ele não era um médico cura. E como eu digo, se algumas pessoas tiveram sucesso na ajuda que foram buscar, foi por mérito próprio, porque a espiritualidade se condoeu e agiu. Né? Os amigos espirituais aproveitam a ocasião e aquele que tem o merecimento acaba recebendo. Mas não era possível concordar que continuasse algo desse nível ali dentro. Então, meus amigos, é isso que Kardec alerta, que todas as coisas, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são aquelas que não pertencem ao meio, elas estão iludidas. Então, o mesmo acontece com o espiritismo, ela não conhece, ela não sabe, ela toma tudo como verdade, ela aceita tudo como verdade, porque ela está ali em busca de uma ajuda e de um amparo. Os que não o conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências, enquanto um estudo preliminar e atento, não só das causas dos fenômenos, mas das condições em que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto e lhes fornece, assim, um meio de reconhecer a fraude, se ela existir. Então, se tivermos um conhecimento a mais, se pudermos nos ilustrar a respeito dos fatos, tomarmos ciência, buscarmos esse conhecimento, nós vamos observar as coisas com outros olhos. Não é ceticismo. Muitas pessoas dizem, mas é ceticismo. Não, não é. Não é ceticismo, mas é a condição de ter retidão naquilo que está sendo falado ali. A Regiane questionou aqui a respeito de alguém que ouve pessoas chamando, né, vai responder, voz conhecida. Nós já comentamos a respeito disso em outros momentos de estudo, em outras situações, mas é sempre bom lembrar, né, às vezes, e muitas pessoas ouvem, pessoas espíritas e não espíritas, porque mediunidade independe de religião. Então, pessoas espíritas e não espíritas, nós podemos ouvir alguém nos chamando e a gente até responder, ir atender uma porta e dizer, nossa, não era ninguém, mas eu ouvi alguém me chamar. Porque os amigos espirituais, nossos entes queridos, familiares, protetores, estão sempre por perto e podem verdadeiramente nos chamar e nós então termos essa impressão que alguém verdadeiramente está ali nos solicitando alguém encarnado, porque alguém verdadeiro é verdadeiro, está só desencarnado. Mas alguém encarnado estaria nos chamando, isso não acontece. É muito comum isso. Isso é
um teste para dizer, olha, tá vendo como você é médium também? Não necessariamente um médium de trabalho, um médium de mediunidade exuberante, mas para ver que todos temos essa possibilidade de percepção do extrafísico, por qualquer órgão do sentido nosso. Bem, continuando então, nós vamos para o item 317, onde Kardec diz: os médiuns mistificadores são estigmatizados como merecem na seguinte carta que reproduzimos na revista de agosto de 61. Ele faz um senhor denominado Mathieu. Esse senhor, então, Kardec faz uma carta, é uma carta longa, nós não trouxemos aqui, mas está em O Livro dos Médiuns, nesse item 317, vocês podem ler no capítulo 28, e ele vai fechar esse capítulo, já está encerrando o capítulo, nesse item 317, ele traz a carta de um médium mistificador sendo estigmatizado, e ele diz: se merece, porque se ele é um enganador, ele merece ser colocado como enganador, dar a ele o título devido, é uma pessoa enganadora, então merece. Mas nós não trouxemos aqui por ser longa, mas também para quem tem a Revista Espírita, que é a coleção de Kardec, de agosto de 61, vai achar essa carta do senhor Mathieu narrando esse fato. E nós vamos para o item 318, quando ele vai começar então, ele está falando ainda das fraudes espíritas, dizendo: os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de imitar. Tem fenômenos que não dá. Alguns desafiam toda a habilidade da prestidigitação. E salvo o emprego de truques e compadrias, ou seja, compadres, comparsas, que vão montar. Então, salvo essa condição, um prestidigitador só não conseguiria fazer o fenômeno acontecer. Ele pode armar o circo, daí o ilusionista do filme, que arma o palco, prepara um palco para os eventos que vão acontecer. Quais são esses fenômenos que ele lista como fáceis, como fenômenos físicos, que não são fáceis para um prestidigitador, mas poderiam ser fraudados por uma equipe que organizasse o palco? O movimento de objetos sem contato. Movimento de objetos sem contato. Assistam o filme Ilusionista, que vocês vão ter ideia de tudo isso que Kardec está falando. Suspensão de corpos pesados no espaço. Golpes desferidos de diferentes lados, ora é a mesa, ora é o armário, ora é a parede, ora é o teto, ora é o chão, que estala, faz barulho. E aparições, entre outros. Esses são fenômenos físicos. Movimento de objetos, suspensão de corpos pesados no espaço, golpes, barulhos, ruídos que se fazem e aparições. São fenômenos físicos espíritos, promovidos pelos espíritos, que um prestidigitador não faz. Mas se ele tiver uma equipe e usar truques, preparar um palco, vai parecer uma coisa real. Quer dizer, ainda pode ser fraudado, mas exige mais trabalho da parte daqueles que querem fraudar, não só a prestidigitação. E ele vai fazer uma observação: necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que elas possam ter em enganar. Esse é o melhor dos controles. Então, a ressalva que Kardec faz em toda a situação de fenômenos espíritas: observa atentamente as circunstâncias, o fato como está acontecendo, onde está acontecendo, sobretudo leva em conta o caráter daquela pessoa que está produzindo isso, daquelas que estão ali envolvidas, e a posição das pessoas diante daquele fato, se ela está tirando algum proveito ou não. O objetivo com que ela está fazendo isso, o que é que ela pretende e o interesse que há por trás disso, para que ela, então, nós possamos ter a certeza
de não estarmos nos enganando. Esse é o melhor dos controles. Atenção, atenção. Estarmos com observação atentamente a tudo isso para evitarmos a enganação. Meus amigos, nós vamos ter que parar aqui no item 318, que não terminamos, porque a nossa hora venceu, até passamos um pouquinho. Vamos agradecendo a companhia, Cidinha, a Flávia, que estão conosco nesse instante. E vamos fazer hoje a nossa prece da paz, que é a chamada prece de Francisco de Assis, para encerrar a nossa noite com uma vibração bem positiva e que essa vibração possa levar a todas as criaturas uma energia boa, esperança, que a nossa vibração se some em bênçãos aos que mais necessitam, porque nós podemos, juntando as nossas energias, direcionando aqueles que estão em leitos de hospitais, nas dificuldades momentâneas, que eles possam ser, essas energias possam ser absorvidas por essas pessoas, que eles possam ser amparados, que a espiritualidade amiga possa usar essas energias, essas vibrações da melhor forma possível em benefício dos que sofrem. Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja o perdão, que eu leve, onde haja injúria, que eu leve o perdão. Onde haja dúvida, que eu leve a fé. Onde houver a mentira, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde haja trevas, que eu leve a luz. Onde haja discórdia, que eu leve a união. Onde haja tristeza, que eu leve a alegria. Ó Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que as bênçãos recaiam, essa chuva que está caindo, que ela possa, suas gotas serem transformadas em bênçãos a todas as criaturas necessitadas. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas com a nossa noite de Evangelho. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos a todos os lares e a todas as criaturas. Saúde, alegria e esperança a todos nós. Boa noite.